Um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana. Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Quais são, então, as exigências de hoje? Vamos lá. Evangelho. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E agora? E agora, José e Maria? Aqui está escrito que é só para religioso, religiosa, padre? Ou fala todo mundo? Então como é que vocês vão viver isso? Não tem que honrar pai e mãe? Cuidar quando está doente? Então por que fala que tem que renunciar, né? Desapegar? E vocês, têm que doar agora seus bens, renunciar aos bens todos e doar tudo para a igreja? Eu aceito, mas é isso que está pedindo? Hã? Como é que vocês vão viver o que está pedindo o Evangelho? Nós vamos destrinchar isso aqui. Quem vive radicalmente todos esses pedidos aqui são os religiosos e religiosas, irmãs. Porque elas fazem voto de pobreza, castidade e obediência. E elas vivem de hábito, porque elas são um sinal escatológico. O que é isso? Escatos vem de fim dos tempos. O hábito delas e o voto é para dizer, quando elas andam na rua, elas não precisam nem abrir a boca. Elas estão dizendo: acorda, nós não somos desse mundo, aqui passa rápido. Os votos que eu fiz para mostrar para você, cabeça dura, que nós não somos daqui.
Nós vamos morrer. E depois o outro lado é eterno. Por isso que, enquanto todo mundo quer só dinheiro, juntar, ela faz voto de pobreza. Enquanto todo mundo quer prazer, sexo, namorico, né? Beijaico, elas fazem voto de castidade. Enquanto todo mundo quer fazer o que quer da vida, elas fazem voto de obediência. Para mostrar que aqui não é o nosso lugar. Elas renunciam. Né? O padre, eu não faço voto de pobreza. O que o voto de pobreza acarreta? Elas não podem ter nada no nome delas. Eu posso ter. Se eu fosse padre religioso, eu não poderia ter. O que a igreja... Se o meu pai fosse bilionário, eu posso receber herança? Eu posso. Bilionário? Sim. Fosse dono do São João inteiro? Posso. O que eu não posso? Viver uma vida... Não, posso pegar, posso. Pôr no meu nome. Não tem problema não. Escandalizar com o dinheiro. O que escandaliza? Ficar andando de Dodge Ram, W4, uma mansão zona, passear para todo lado toda hora, não fazer caridade, não ser dizimista. Igual vocês. Entendeu ou não? Hã? Aí, é claro que o padre tem que usar muito mais o dinheiro para caridade, para tudo. Ok? Simplesmente isso. As irmãs não. A irmã Idaíra atendia particular, não era? Hã? O dinheiro dela ia para onde? Para a conta dela? Não pode. O meu pode ir para a minha conta. Dela não. Porque o voto de pobreza não pode ter nada no nome delas. Entende isso? Agora, e os pais de família? E mães de família? Como é que vocês vão viver isso aqui? Primeiro, tem que honrar pai e mãe, sim. Tem que cuidar dele doente, sim. E às vezes, se não tiver ninguém para ficar com eles em casa doente, até é permitido não vir à missa dominical. Se não tiver ninguém que cuida. Mas não é possível que não pode pedir para alguém ficar 1h30, né, gente? 2 horas. Também tem que ir atrás da solução. Mas nós temos que honrar. Mas o que está falando isso aqui, gente? É que você tem que colocar Deus em primeiro lugar sempre enquanto seu pai não está doente, assim. Por exemplo, eu já vi em outra paróquia um casal que eu chego e falo assim, você não veio à missa domingo? Então, padre, eu fui na minha mamãe, marmanjão casado, na roça, e ela é assim, o senhor não entende minha mamãe. Ela fez o almocinho, eu descansei, aí nós ia preparar para vir, e ela não deixa de jeito nenhum. Fez um lanchinho da tarde, né? E disse que... Aí nós terminamos, falamos, não, vocês não vão sair daqui sem jantinha da mamãe. Eu falei assim, você fala para a mamãe que vocês tudo depois vai gritar no foguinho do inferno por causa da jantinha da mamãe. Vocês vão tudo para o inferno, seus danados. Você está louco? Pega a mamãe, amarra a mamãe, se você gosta dela, amarra a mamãe e o papai e traz para a missa. Isso vocês devem fazer. Que loucura é essa? Vocês estão loucos? A jantinha da mamãe, no dia da missa dominical. Pelo amor de Deus, gente, nós estamos numa sociedade doente. Vocês não têm noção o que está em jogo por trás dessa vida. Acorda, enquanto é tempo. Acorda. Amarra a mamãe e o papai e traz para a igreja. Porque a mamãe e o papai vão para o inferno. Mas mora na roça, mas tem o carro do filho, por que não pode vir? Teve uma missa que eu fiz uma ameaça dessa uma vez lá em, não sei se foi de Diorama. E veio uma família dizendo para mim, de Montes... É mais perto de Diorama, mas a terra deles é em Montes Claros. 25 quilômetros. Padre, eu vou confessar para o senhor, quando eu era mais novo, adolescente, meu pai e minha mãe fazia nós todos irmos para a missa, sabe de que jeito? A pé. Trieirinho, ó. Já tomava banho em tal hora. Hoje todo mundo tem carro. E não estamos vindo à missa. Eu prometo que a partir de hoje eu vou vir à missa. É desse jeito. É hipocrisia em cima de hipocrisia. É hipocrisia em cima. Isso é que traz a ira de Deus. Agora você vai deixar de vir. É por isso que tem que colocar isso aqui. Desapegar de papai e mamãe. Agora você vai deixar de vir na missa porque você foi fazer a jantinha da mamãe. Ah, não, gente. Vocês estão doidos? Vocês não estão normal, não.
Vocês tinham que ver o inferno um pouquinho, para ver o que vocês vão fazer um negócio desse. Né? Ou então, eu agora não vou para onde a igreja me manda, porque eu tenho que ficar perto do papai e da mamãe. Eu não vou estudar lá longe, porque eu quero ficar perto do papai e da mamãe. Não dá, gente. Não dá. Né? Aí, para ir para os Estados Unidos estudar, trabalhar, aí pode. Deixar filho. Tá? Também não é certo deixar marido, deixar esposa aqui e ganhar dinheiro nos Estados Unidos, não, viu? Deixar filho. O que eu atendo de filho destruído na droga, por causa de pai e mãe que deixou o filho para ganhar dinheiro, isso aí não. Agora, se for para pai, filhos, que também a mesma questão de vocacional, né? Tem gente que está religiosa aí que o pai não conversa até hoje, porque virou religioso. Então, na hora de escolher entre os pais e Deus, escolhe Deus. Mas é claro que se você é casado, tem uma família, e seus pais estão doentes, você tem que cuidar deles. Né? Leva para sua casa, vai lá, dorme com eles, se estiver acamado. A igreja entende isso. Se não tiver ninguém para te substituir, você não vem à missa dominical, mas acompanha, alguém vai lá levar a Eucaristia e assim por diante. Né? Mas sempre tem jeito, sempre dá um jeito. Né? Pede para alguém ficar lá 1h30, o que custa para você vir na missa? Dá para arrumar, não vem com essa. Eu dava plantão no primeiro ano de residência, de sexta a segunda, uma vez por mês ou duas. O que eu fiz? Rastreei as missas perto do hospital, tinha uma missa às 11 horas da manhã. Não sei se era 11 horas ou meio-dia, lá perto, dava para ir a pé. O que eu fiz? Cheguei no meu chefe, falei, meu almoço eu preciso de 1h30, 2 horas, eu posso sair tal hora? Pode. Eu ia na missa, almoçava e voltava para o plantão. De plantão eu ia na missa. Se você quiser, dá. Né? Agora, se está de plantão, não consegue ir, mas pelo menos tenta trocar o plantão. Né? A missa sábado à tarde e à noite vale. Então, é esse desapego. O que mais? Como é que você vai viver a questão do desapego das coisas? É ficar sem trabalhar? É dar a sua empresa para os outros? Essa ideia da teologia da libertação, de que não pode ter propriedade privada, é uma loucura. Porque se o empresário, todo mundo não quiser mais fazendeiro, o que vai acontecer? Um caos de desemprego, não é isso? Então é claro que nós precisamos que tenham empresários, fazendeiros, claro, óbvio. Mas e como é que você vai viver esse desapego? Eu estou cansado de falar. Esses dias lá em Paraúna, minha mãe chegou lá, e veio uma de Paraúna assim, seu filho não gosta que a gente fica tendo as coisas. Falei, desde quando eu falei isso aqui? Não estou falando isso. Tudo bem que eu cito, brincando, Dodge Rams, mas não é que essas coisas são ruins em si. Vou explicar agora, para ficar bem claro. Né? Então, se você tem uma empresa, uma fazenda, como é que você vai viver o evangelho? Primeiro, empresa precisa de lucro? Claro, senão quebra. Precisa de lucro. Então tá bom, eu sei que a empresa precisa de lucro. A empresa precisa do tal do capital de reserva? Sim, né? Você tem que ter o capital de reserva. Alguns falam que é 3 meses o custo de 3 meses da empresa total. Você consegue viver. Outros mais, menos. Faça o capital de reserva. Pronto. A empresa, a fazenda, precisa de reinvestir? Precisa. Né? Porque se a empresa não reinveste, a outra reinveste, uma outra quebra ela, não é? Então você vai reinvestir o que você for achar que é preciso. Trocar a máquina, comprar uma outra, sei lá o quê, aumentar o número de funcionários, não sei. Faz lá seu reinvestimento. O que mais? Paga os funcionários bem, né? Vai lá, paga os funcionários bem. O bem é relativo para cada momento. Em dia. Trata os funcionários bem. Tudo bem? Não é que o cristão nunca vai ficar nervoso, não vai corrigir. Não, às vezes tem que ser bravo, corrigir, não tem problema. Mas respeitar. Eu estou falando de gente que o tempo inteiro humilha funcionários. Isso é um absurdo. É um crime. Né? Pode demitir? Deve. Se o funcionário não está trabalhando direito, não tem problema de demitir. Às vezes é até bom demitir para ele crescer. E um funcionário ruim acaba contaminando todo mundo. Então não é que tem que ser paternalista. Certo? Tá. Fez tudo isso. O dinheiro veio para você, o seu pessoal. Desse pessoal, qual é a primeira coisa que você faz? Devolve o
dízimo. Agora aqui começa a ver se você está indo para o céu ou para o inferno. Você devolve o dízimo da sua empresa, dos lucros da soja, do gado, do seu salário? Então está na hora de converter. Quanto que é o dízimo? 10%. Isso está até no... Tem gente que fala assim, não, pode ser qualquer coisa. Não, dízimo é 10%. Mas tudo bem. É porque o povo não sabe explicar. Na verdade, a igreja não pune quem não consegue ter força para dar 10%. Por exemplo, é muito difícil você pegar um cara que ganha 30 milhões por ano líquido, deve ter muitos por aqui, não tem? Tem ou não tem? Tem. E pegar esse cara e fazer ele devolver 3 milhões para a igreja. Você acha que ele vai fazer isso? Não. Então a igreja sabe o quê? Que ele precisa primeiro se converter. Então é claro, se ele começar com uma porcentagem mais baixa, a igreja não vai puni-lo, entende? Isso que eu estou falando? Mas ele tem que trabalhar isso para chegar nos 10%. E enquanto ele não chega nos 10%, ele não vai ter tantos benefícios espirituais, graças, como quem é fiel nos 10%. E também, gente, é mais ou menos. Se você fizer uma conta mais ou menos ruim, deixando muita coisa para trás, não tem problema. O importante é a sua boa vontade de devolver a porcentagem. Então, a pessoa devolve o que consegue ali na graça. Mas continua rezando para aumentar a porcentagem. Devolveu o dízimo. O que ele faz? Paga as contas de casa. Troca a roupinha da esposa. Eu já vi gente demais que humilha a esposa. Também tem mulher, né, que ganha mais e humilha o marido. Que é um outro absurdo. Mas eu já vi marido que eu já vi mulher com a roupa falando, padre, eu não consigo trocar, meu marido não dá dinheiro. Fica jogando na cara que ela não trabalha. Gente, uma mulher dentro de casa cuidando dos seus filhos, 1 milhão por dia é pouco. Você dá conta de pagar 1 milhão por dia? Então você dá o seu cartão para ela fazer o que ela quer. A não ser que seja compulsiva de comprar. Tem mulher hoje também que tem compulsão de comprar. Aí precisa de rédea curta, né? Mas caso contrário, é impagável uma mulher dentro de casa. Impagável. Já vi marido que faz 3 bifes, isso eu ouvi da mulher. 2 bifes grandes e 1 bife pequeno, come os 2 bifes grandes, entrega o pequeno para a mulher e fala assim, você não põe nada dentro de casa, você merece só isso aí. Eu já ouvi de tudo, gente. De tudo que puder imaginar, eu já ouvi de mulheres humilhar. Aqui na região, viu? Estão chorando, que choram. Vocês acham que são invejadas, mas são humilhadas dentro de casa. Isso é um absurdo, absurdo, absurdo. Absurdo. Então, vê o que a sua mulher precisa, ou vice-versa, os seus filhos, né? O básico, o essencial, uma escola particular, o que for. Depois, você faz o quê? Sobrou. O que você faz? Vai numa instituição de caridade, ajuda. Vê se o seu irmão, o seu vizinho, o seu parente do lado que plantou, não tem uns que não conseguem colher? Dá certo? Errado? Uns que apodrecem, lá no Mato Grosso tem muito de apodrecer soja e não entregar. Aí está com dívida, fala assim, ó, sobrou muito dinheiro aqui, meu irmão. Eu posso te ajudar aqui. Vai lá e ajuda, pelo amor de Deus. Não fica juntando só não. Né? Ou a outra empresa que deu um problema lá, deu um problema na máquina. Não, irmão, aqui, ó, toma esse dinheiro aqui para você passar esse momento difícil. Sobrou muito para mim. Divide com quem precisa. Né? Que mais? Ajuda instituições, caridade. Ajuda na construção de capela, no asilo, sei lá onde. E depois o que sobrar, você vai para Disney, para Maldivas, põe piscina de onda na sua casa, faz o que você quiser. Compra Dodge Ram todo mês. Mas você primeiro fez o quê? Você mostrou que Deus é o seu Senhor, criatura. É isso. Entenderam ou não? Você mostrou que Deus te honra. Faltam outras coisas, né? Chegar em casa mais cedo, tentar comer em casa. Essa cervejinha de tarde, ela mata a família, porque os seus filhos não crescem sem te ver. Chegar em casa alegre, tratar bem a esposa, não com um bico, cara feio, enjoado, né? Além de trabalhar a semana. Tem mulher que eu ouço assim, meu marido trabalha a semana toda fora. Aí ele chega no final de semana e ele vai beber com os amigos. Que amigo é esse? Hã?
Toma vergonha na cara, você não é marido, você não é pai. Você fica a semana inteira fora. Ainda maltrata. Tem mulher que faz todo carinho para receber o marido, tá nem aí, trata mal a esposa, nem importa o que ela fez. Fica de bico, vai pro celular. Eu atendi aqui recente uma senhora dizendo que o marido de 65 anos de idade fica o dia inteiro no celular e não dá moral para ela mais. Mas, gente, como é que pode? Como é que pode uma idade dessa, a hora que podia estar mais, né? Você é meu guti-guti, lindo, você ficou comigo a vida inteira, você me aguentou, te amo. Era para estar o tempo inteiro falando, eu te amo, vamos passear, vamos comer um espetinho. Imagina um casalzinho de 70 anos, comendo 2 espetinhos, a farinha na boca. Não, deixa eu te dar um beijo com a farinha na boca. Né? Olha que mundo que seria muito melhor. Mas não. Cara feia, dando patada no outro, celular na mão. O que é isso? Vocês estão loucos também? Está todo mundo doido. Tem mulher enjoada também, gente. Não é? A estatística é muito maior é de homem aqui. Mas tem mulher também que é um saco. Um porre, né? Ninguém aguenta. Principalmente quando ganha mais que o homem. Ou quando o homem não consegue ganhar. Não se tem que humilhar. Fica caladinha. Se você ganha mais, fica caladinha. Trata ele bem. Porque é humilhante para o homem você ficar ouvindo. Você não é o homem da casa. Eu que pago. Pelo amor de Deus, fica calada. Agora, claro, se o homem não está querendo trabalhar, preguiça, vem falar com o padre, nós vamos lá dar um jeito. Põe para, né, trabalhar. Mas caso contrário, às vezes o cara não tem culpa, foi demitido, né, não está conseguindo arrumar emprego. A mulher tem que tratar bem, caladinha, compra as coisas de casa, de boa. Pronto. É isso que é ser cristão. Né? Tratar os meninos bem, gastar o tempo com eles, educar na fé. É difícil? É, porque não acontece quase. O que eu mais ouço é casal que não se ama. É um patada no outro o tempo inteiro, é celular. Né? É emburrar. Emburrar, gente, depois de velha. Eu já vi uma senhora falar que o marido ficou 3 meses sem falar com ela. E o pior é que eu sou padre, eu não posso dar as orientações que dá vontade de fazer, né? Pôr um laxante na comida dele, uns trem assim, para ver se vira a gente. Essas coisas eu não posso falar, porque eu estou lá representando Jesus. Né? Já falei isso? Não, mas não pode não. Assim, vontade é uma coisa, né? Mas 3 meses sem falar com a esposa dentro de casa? Hã? Você está louco? Não, gente, nós estamos numa sociedade muito doente, caramba. É doente demais. Por quê? Porque não reza. O principal antes, a família, o tempo da reza, rezar o terço juntos, ler a Bíblia. Né? Gastar o tempo na oração, juntos. Chegou em casa, já reúne a família, fala eu te amo para rola com os meninos, já vai preparando o terço, já reza o terço, lê a Bíblia. O menino, não, papai, vai rezar o terço, vem cá, põe os meninos no colo para rezar o terço. Terminou o terço, já vai para a comidinha junto, põe para lavar a vasilha, todo mundo junto, fala eu te amo. Pronto! Seria outro mundo. Outro mundo. E olha só, tem um amigo, era amigo meu, agora tem muito tempo que eu não falo com ele. Ele é oftalmologista numa capital do Nordeste aí. Os dois são oftalmologistas. E ele é especialista em retina e ela em câmara anterior, de córnea. E ela fazia transplante e ganhava muito dinheiro, mais que ele. E um dia, a primeira vez que ela ficou grávida, ela queria parar de trabalhar para cuidar do filho. Quem disse que ele deixou? Você ganha mais, comprar um apartamento em frente à praia, né? Aí tinha que pagar o apartamento. Aí ela falou, não, então eu vou trabalhar meio período. Não vai trabalhar meio período, não, vai trabalhar o dia inteiro. Eu sei que ganha aqui, mas pagaram babá para a criança teve depressão grave, hoje nunca mais se recupera. Se separaram, depois voltou. Mas nunca mais foi o mesmo. Por quê? Por causa do maldito dinheiro que tem que ganhar. Né? Vocês veem o que vale uma mulher dentro de casa. O dinheiro dela não pagou a família que ela perdeu. Né? Porque é impagável uma mulher dentro de casa. Não estou falando que não pode trabalhar fora, mas se trabalha fora, cuidado, que o principal é em casa. Teve a juíza aqui em Goiás que deixou tudo, não foi? Ela não é católica, não é protestante, mas a filha perguntou, que dia que só vai ser minha mãe? Mãe mesmo, né? E ela deixou, exonerou, perdeu o concurso. E o salário dela foi publicado, que é público, né? R$53 mil.
de concursado. Então tem gente que vê, gente. Não é todo mundo que é tapado, não. Como a jantinha da mamãe no domingo e não vem na missa, não. Então, pelo amor de Deus, vivam isso aqui. Agora, como é que você faz para viver isso aqui? Com sabedoria. Essa sabedoria da primeira leitura. Como é que essa cachola vai saber de onde eu vim, para onde eu fui? Eu não estava lá na hora que até porque se eu tivesse, eu ia falar para caprichar mais, né? Senhor, pelo amor de Deus, dá meia hora aí. Eu não estava. Eu não sei para onde eu vou. Essa cacholinha não sabe nada do universo. Então é claro que nós precisamos da sabedoria do alto para entender que existe um céu e um inferno depois. Que eu tenho que escolher minhas coisas agora, que vão valer para depois se eu vou para o céu ou não. E lá é eterno. Claro que eu preciso de sabedoria. Claro. Bem, eu queria falar mais umas 4 horas, mas vocês têm que almoçar. Fica aí essa provocação, pelo amor de Deus. Não brinquem com o que eu estou falando. Não brinquem, porque na hora que acabar a hora de vocês, que pode ser quando Jesus voltar, mas pode ser daqui a pouco. Daqui a pouco um de vocês está estrupiado aí no caixão. E já no juízo particular. Não brinquem. Não brinquem. Certo? Creia em Deus Pai. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria.